Olá, agora nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional e de carreira. É um espaço de interação, de entrega, de confiança, de interatividade. É um espaço onde nós devemos buscar meios de nos sentirmos bem e contribuirmos com efetividade. Um pouco mais aí da minha história como administrador, piloto, professor, a experiência em ambiente de trabalho salubre ou insalubre. E por que se falar de ambiente? Toda e qualquer organização ou empresa possui um ambiente interno que, por sua vez, pode ser dividido em outros ambientes, seja no mesmo prédio, seja em unidades remotas, seja em outro estado. Ambientes remotos. Eles também devem ser considerados ambientes de unidades remotas, mas que também pertençam à mesma empresa. Porque não é incomum quando há problemas, atribuem-se culpas àqueles setores que não estão próximos aos demais setores. Muito pelo contrário, nós devemos sempre buscar os motivos pelos quais aquele desempenho desse setor remoto não foi o esperado e procurar contribuir da melhor maneira possível. Afinal, todos representam a empresa onde você trabalha. E falando de ambientes, é importante que nós entendamos que ambientes eles variam em complexidade, em dimensões, ainda mais que estamos em um território muito vasto, um país continente. Então é importante que nós saibamos avaliar os cenários nos quais os ambientes externos e internos estão inseridos. É necessário desenvolver uma visão periférica daqueles setores imediatamente próximos a nós, desenvolvermos uma visão contextual, que é exatamente as circunstâncias do ambiente interno que interferem na nossa capacidade de produzir, na nossa capacidade de ser eficiente. Não só nós, mas todos os demais pertencentes aos demais setores da empresa. E o ambiente também, uma avaliação boa do ambiente, permite com que nós tenhamos capacidade de prospectar os momentos seguintes, os dias seguintes, os meses seguintes, enfim, fazer uma prospecção do futuro. Isso auxilia muito na estruturação dos planos de ação. O ambiente ele é uma peça fundamental para a elaboração de planos de ação consistentes, pertinentes. E é importante também que, ao sabermos avaliar o ambiente por intermédio da visão contextual, nós tenhamos capacidade de avaliar as interferências, sejam elas pontuais, ou seja, um determinado problema, um alagamento, interferindo na mobilidade e acessibilidade de um armazém remoto, ou de forma abrangente, numa região inteira, problemas de fornecimento de energia elétrica, problemas de segurança pública. Isso daí interfere não só um setor, mas todos os demais. Essas avaliações, sejam elas pontuais ou abrangentes, são necessárias quando as interferências ocorrem em mais de um ou em todos os demais setores ou unidades desta mesma organização. O ambiente é onde se dão as atividades de produção e de entrega de algo que o cliente quer, um bem ou um serviço. O ambiente também é todo o conjunto de atos, processos, métodos, etc., que esse conjunto ocorre dentro de um ambiente interno, necessariamente é dentro de um ambiente interno. E pode ser, exemplo, uma residência, uma empresa, uma organização, e sobre organização podem ser clubes, igrejas, associações, sindicatos,
Não importa. A influência de ambiente interno, do ambiente externo sobre o desempenho de um ambiente interno, ele interfere todo e qualquer tipo e natureza de organização. É bom lembrar que os ambientes internos estão inseridos, envolvidos e sofrendo, via de regras, interferências negativas do ambiente externo. No ambiente interno, precisa-se de elementos para serem considerados. Então, fatores como segurança, os espaços disponíveis, a circulação interna, mobilidade. Isso é importante prestar atenção porque aglomera-se muito nos locais de trabalho mobílias, equipamentos, e é importante que se tenha claro na consciência de todos que estão trabalhando naquele mesmo setor as vias de evacuação para caso de sinistro. Isso é de fundamental importância e não é só responsabilidade de donos, de líderes, mas de cada um de nós. Outro fator a ser considerado são as relações, sejam elas humanas, funcionais, fluxo de atividades, precedência, o que vem antes, qual vai ser o meu cliente após do que eu tenha concluído minha tarefa, a definição do que é prioritário. Sim, existe uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia setorial e funcional tem que se ver os processos e os setores que vêm antes da chegada de uma parte de um produto ou de um serviço que você deva produzir no seu setor. E também é necessário se observar sequenciamento, o que vem depois, aquilo que você entrega e para quem você entrega. Outro fator a ser considerado no ambiente interno é a capacidade de comunicação. Não só comunicação entre os postos remotos, mas também a comunicação deste setor com os demais setores externos, os demais setores da organização, eventualmente fornecedores e até clientes. E também a perspectiva de energia nesse caso, a energia elétrica. É importante que isso seja considerado. Já sobre o ambiente externo, e nele existirá e devem ser considerados questões de clima, seja temperatura, umidade, ventos, chuvas, locais em que se tenha neve. Isso é importante porque, de fato, isso interfere a produtividade e a eficiência de quem está trabalhando e o que se entrega dentro de um setor interno. Considerar também a questão de edificações, construções e espaços. Isso dentro de uma perspectiva de ambiente interno, isso é muito importante não só para a circulação de ar, para a temperatura. Normalmente, em centros de cidade, devido à concentração de concreto, normalmente a temperatura é mais elevada a partir do meio-dia. E também a questão de circulação, mobilidade. A questão da segurança, devemos também observar o nível de insegurança que o ambiente interno, seja uma rua, seja um bairro, seja uma cidade, esteja oferecendo não só aos funcionários, bem como fornecedores e clientes. Acessibilidade, o acesso para se chegar a uma empresa e dela sair. Acessibilidade de pessoas, de bens e de serviços. Muitas vezes nós precisamos de alguém para cuidar de um encanamento, de um vazamento, alguém que precisa de imediato cuidar de um problema de aterramento elétrico, curto-circuito, esse emaranhado de fios em postes próximos à empresa, que é o natural dentro de nossas grandes cidades. E é importante que isso seja também observado. Essas pessoas têm que ter facilidade para chegar, ter acesso e resolver o problema, muito mesmo em função de urgências. Transporte, um ambiente externo, ele precisa que se considere a questão não só da acessibilidade, mas transporte, seja de pessoas, de carga, a chegada de fornecedores, eventuais parceiros. Outro ponto importante, energia,
seja ela elétrica, eólica, solar, de biomassa, térmica. A energia que está disponível, ela precisa ser regular, ela tem que ter uma sustentabilidade não em termos ambientais, mas em termos de qualidade, para que nós tenhamos garantia de que iniciaremos um dia de trabalho sem variações graves no fornecimento de energia. Saneamento é outro aspecto do ambiente externo que nós devemos nos preocupar. Alagamentos, erosões de solo. O saneamento ele não só dificulta a acessibilidade, a mobilidade, como também ele tem a capacidade de interferir na qualidade da água, dos lençóis freáticos, daquele material que está disponível ali para nosso uso de higiene. O saneamento, ele de fato, ele tem capacidade de causar danos nesses fatores que nós precisamos considerar. E telecomunicações. Telecomunicações, nós precisamos ter sinais confiáveis, capacidade de propagação, a capacidade de recepção. Nós devemos, no ambiente externo da nossa empresa, verificar se existem áreas de sombra de outros prédios ou de elevações, morros, cordilheiras, que irão prejudicar substancialmente a nossa capacidade de comunicação. Ainda sobre o ambiente externo, absolutamente todos os elementos que acabamos de falar, eles interferem em grau variado, interferem mesmo na elaboração dos nossos planos de ação. Ao elaborarmos um plano de ação, devemos considerar a capacidade de interferência de todos aqueles itens, e são itens básicos que eu enumerei no slide anterior. Eles precisam ser considerado nos planos de ação, seja de um setor isolado, seja de setores em conjunto ou na empresa como um todo. O ambiente externo e interno também, essa interação, ela interfere na destinação de recursos. Muitas vezes nós precisamos destinar um pouco dos recursos no planejamento orçamentário da empresa para poder melhorar a capacidade de produção de um determinado setor, que está sofrendo, eventualmente, mais influência do ambiente externo do que os demais setores. E influencia também na entrega do objetivo dos produtos. Sim, aqueles eventos que nós falamos sobre saneamento, transporte, acessibilidade, comunicações, isso de fato interfere não só na elaboração, como também na entrega do bem ou do serviço que o cliente requisitou. Um pouco mais da minha história. Uma vez mais, eu os convido a se inscrever nesse canal, que é um projeto desenvolvido para auxiliar o desempenho e o desenvolvimento de carreira de profissionais. Papo de cafezinho.